Verratti recusa a proposta do Catar. Atualização sobre Brian Rodrigues no Vasco. Detalhes para Atlético Goianiense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Bom, chegamos aqui em território goiano para a cobertura da partida entre Atlético Goianiense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes dessa partida para você. Antes, quero parabenizar ao torcedor cruzmaltino pela marca dos 62 mil sócio-torcedores, pelos 62 mil sócios gigantes. E é claro, torcedor, que é muito importante o crescimento desta causa, é muito nobre, até porque o Vasco precisa, necessita muito, como sempre, né? O torcedor abraçando, o torcedor ajudando em todas as causas, em todas as esferas. O Vasco que tem, óbvio, competência, o torcedor que tem a possibilidade, o sócio, chegar a 100 mil, 150 mil. Então é muito importante, continue nessa causa para que o Vasco tenha o fluxo, o oxigênio financeiro para as próximas contratações, para uma boa administração que já vem sendo boa, sendo feita aí pelo presidente Pedrinho. Galera, vamos falar sobre a partida. Estamos aqui em Goiânia, o Vasco que se prepara hoje no CT Moacir Barbosa, o último ajuste e treinamento para essa partida de amanhã contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. Em seguida, a delegação cruzmaltina, né, na parte da tarde, embarca pelo Salão Nobre. Você vai poder acompanhar aqui as imagens. Chega no hotel em Goiânia logo mais, acredito que naquele horário mesmo, de 9 horas, 10 horas, nós vamos estar aguardando a chegada da delegação cruzmaltina com aquela festa, né? O hotel Goiânia vai virar baile, a cidade para, onde a delegação do Vasco, os jogadores chegam, a torcida faz a festa, e você vai poder acompanhar com todos os detalhes aqui nas lentes do canal BTB Esporte. Falar sobre a partida, um detalhe, né? Apenas 3.200 ingressos para a torcida do Vasco. Poxa, o presidente Adson aí do Atlético Goianiense, injusto, injusto. Na última, se não me engano, foram mais de 5 mil ingressos. O torcedor vascaíno teve que ficar no meio da torcida adversária. Algo que nós nem falamos muito aqui por precaução. Mas é injusto. A torcida do Vasco é sempre local. Em todos os lugares. É gigante. Acabamos de falar aqui o número de sócios torcedores. Então, injusto o número. Fica aqui o nosso protesto. Apenas 3.200 ingressos, é uma injustiça. Bom, vamos lá. Inclusive o Clube Goiano não irá abrir o setor extra para a torcida do Vasco. Uma injustiça. Falar sobre a arbitragem. O Rafael Rodrigo Klein será o árbitro da partida entre Atlético Goianiense e Vasco pela Copa do Brasil. O mesmo apitou a vitória do Vasco sobre o Corinthians por 2-0 no Brasileirão e os empates entre Cruzeiro e Água Santa Cruzeiro pelo Brasileirão e Água Santa pela Copa do Brasil. Falar sobre o atacante Adson, que segue em recuperação, será avaliado para saber se está apto para a viagem. Lembrando, galera, que o Adson, ele não tem nenhum tipo de lesão. O que acontece com o Adson foi o desgaste em relação à minutagem, né? Foram 10 jogos seguidos e o Adson está ali em recuperação. Vamos à provável escalação do técnico Rafael Paiva para essa partida de amanhã. Goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique. A dupla de zaga, opção Rojas e Léo. Por que o Rojas? O Maicon será avaliado antes da viagem. Ele que sofreu ali dores musculares na coxa. Então vai ser avaliado para saber se vai estar apto para essa partida à disposição do Paiva. Então a opção na zaga é o Rojas
e o Léo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho, Hugo Moura meio de campo e Coutinho, Emerson Rodrigues, Payet no ataque no lugar do Adson, David e Verratti. Vamos aqui falar sobre essa escassez na zaga. A dor de cabeça do técnico Rafael Paiva em relação a isso é mais que provado quanto o Vasco precisa urgentemente anunciar, trazer um zagueiro. Recentemente, o presidente Pedrinho falou em relação a uma investida em um zagueiro de nome. Esse zagueiro seria o Pepe, que não avançou, não fechou a negociação em virtude da questão da violência no Brasil. Por conta de detalhes familiares também sobre esse assunto. O mesmo que agora avalia uma possível negociação. Está livre no mercado, é um zagueiro experiente de seleção, jogou com Cristiano Ronaldo, tem a sua experiência, seria um bom nome o Pepe. Outra negociação que deu uma esfriada foi com o Mina. A negociação, digo interesse, o Vasco teria interesse, mas não há negociação, apenas o interesse com o Henry Mina. Mas de fato o Vasco precisa trazer alguém para esse setor. Vamos falar sobre solução caseira, galera. Vamos falar sobre solução caseira em relação a esse setor. O técnico Rafael Paiva tem à disposição o Luiz Gustavo e o zagueiro Mina. Inclusive, o zagueiro Lincoln, que foi o autor do gol da vitória contra o Internacional no Beira-Rio. O Lincoln e o Luiz Gustavo, que faz parte da garotada da base. Então, a princípio, enquanto não chega um zagueiro titular, e também o João Vitor, que está em recuperação, acredito que nessas 2 semanas aí, o João Vitor, entre 2 semanas o João Vitor vai estar à disposição, o Vasco pode usar essa solução caseira? Coloque aqui no chat, comente com a gente, é muito importante a sua interação, a sua participação. Vamos falar aqui sobre o Verratti, que recusou a proposta do Catar, uma proposta que, inclusive, essa informação veio da BMC News, uma proposta cujo salário, cujos seus vencimentos seria ali aumentado por 50%. O Verratti recusou essa proposta porque vê com bons olhos o momento do Cruz Maltino em relação à disputa das competições, em relação à busca por títulos, essa mentalidade vencedora pregada no vestiário vascaíno, principalmente pelo presidente Pedrinho, trazendo essa vascainidade de volta ao vestiário. E claro, o Verratti, que tem a confiança do torcedor, é o capitão e teve postura de capitão, recusou a proposta, recusou receber mais dinheiro para ficar no Vasco. Verratti, parabéns, total respeito à sua atitude. E com certeza o torcedor vascaíno, que desde o primeiro jogo, quando ele chega sem treinar, ele faz o gol contra o Grêmio, o gol da vitória na ocasião lá no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então parabéns, Verratti, pela sua permanência. O mesmo renovou o contrato recentemente e hoje tem ao lado o Coutinho, o Payet. São jogadores que podem ajudar muito o Vasco nesta temporada. Bom, falar sobre o mercado da bola em relação ao atacante Bryan Rodrigues. O Vasco vai tentar uma nova investida, avançar em negociação sobre o jogador. Informação que veio do portal vascaíno.net. O jogador, que passa no momento em relação a alguns problemas judiciais, o Vasco vai aguardar em relação ao jogador comprovar a inocência em relação a esse assunto, em relação a esse caso, algo que fez até o Corinthians recuar na proposta pelo mesmo. Mas o jogador comprovando a inocência em relação a essa questão, o Vasco vai avançar na negociação pelo atacante uruguaio de 24 anos, avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Você, torcedor Cruz Maltino, é a favor, caso óbvio, né? Jamais aqui vai ser a favor de um crime, jamais a gente vai ser a favor de algo em relação aqui ao jogador, mas ele comprovando a sua inocência,
Você é a favor dele vir jogar no Vasco? Coloque aí nos comentários. O Vasco vai aguardar essa questão judicial passar para poder investir na negociação. O Vasco que precisa também de um atacante, é um bom nome, trata-se de um jogador uruguaio, esteve na seleção e é avaliado em 24 milhões de reais. O presidente Pedrinho deve inclusive tentar uma opção de empréstimo com obrigação de compra pelo reforço. Galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua participação nesse vídeo. Deixa o like, comente, compartilhe. É o BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço.